Abre a tua Bíblia junto comigo, livro de Mateus, capítulo 23. Alguém lembra que ouvimos falar semana passada, quem estava aqui? Qual era o título da mensagem semana passada? Bem parecida com a de hoje. Conhecendo as vontades de Deus. Sim, é vontades, no plural. Nós ouvimos falar que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita. E nós conseguimos encaixar dentro dessas três vontades. Nós entendemos que a vontade boa se resume à salvação. É aquilo que é bom, aquilo que caiu nos nossos colos, aquilo ao qual nós não fizemos exatamente nada. Foi exclusivamente bondade dele, foi a vontade boa de Deus. E quando nós experimentamos essa vontade, nós temos a possibilidade de experimentar agora a vontade agradável. E nós aprendemos que a vontade agradável de Deus é quando nós entendemos o que é santificação. O que é se separar para o Senhor? O que significa o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. Quando a gente consegue experimentar essa vontade, nós nos tornamos agradáveis e nós sentimos quão agradável é viver uma vida de santidade. E ainda nós ouvimos que tem a vontade o quê? Perfeita. A vontade perfeita é depois de salvos, agora santificados, buscando uma boa conduta diante de Deus e dos homens. Nós chegamos à conclusão, nós decidimos ir para a cruz. Nós decidimos colocar a mão no arado e não olhar mais para trás. É quando nós temos a mesma convicção de Paulo. Eu já não tenho mais a minha vida por preciosa em nada. Contudo que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Essa é a perfeita. Amém? Só recapitulando rapidinho. Nós lemos semana passada no Atos 21, que foi revelado para Paulo que se ele fosse para Jerusalém, o que aguardaria ele era açoites e prisões. E alguns irmãos que talvez ainda não entendessem a mensagem da cruz, a vontade perfeita, tentaram convencer Paulo de não ir para lá, para não ser preso e para não ser açoitado. Irmãos, Paulo não era masoquista. Paulo era fiel à vontade de Deus, a perfeita. Essa é só para aqueles que querem a perfeita. Amém? Só que nós ouvimos um domingo antes, uma sexta, 2 sextas atrás, nós ouvimos sobre o tribunal de Cristo, onde recompensas nos serão dadas. E recompensas que estavam prontas desde a eternidade nos serão tiradas. Por muitas vezes não querer sofrer os açoites, as prisões, as injúrias, os julgamentos e as privações. Amém? E nessa noite eu quero falar sobre como fazer, como realizar a vontade de Deus. Porque agora nós entendemos qual é a vontade. E tu aprendeu, se tu estavas aqui e quem não estava, toda a vontade de Deus, ela é excluída, ela é extraída, perdão, não excluída, ela é extraída simplesmente da onde? Da Bíblia. Irmãos, a vontade de Deus, ela não nasce no coração do homem. A vontade de Deus, ela está contida na palavra de Deus. Porque essa mesma palavra que consta qual é a vontade de Deus, diz que o coração do homem ele é o quê? Ele é enganoso. Então, se nós não tivéssemos está aqui um guarda de trânsito nos visitando, ele não é envergonhado disso que eu falo. O Raul também não é envergonhado, ele diz que eu estou muito chique e muito bonito. Obrigado, irmão. Irmão, se não tivesse um código de trânsito, se não existisse uma legislação, cada um faria o que quisesse. E onde cada um faz o que quer se chama anarquia, bagunça, desordem. Amém, irmãos? Aí alguém pergunta para mim, o reino de Deus é desordenado? Não. Ainda que seja reino das trevas, ainda que sejam anjos caídos, sejam demônios, muitas vezes eles prevalecem contra uma parte da igreja porque eles são organizados. Cada um sabe muito bem o que fazer em cada área que tem que atingir. Ele sabe muito bem qual é a tua fraqueza porque ele tem te estudado. Amém, irmãos? Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Só que eu chamaria conhecer a vontade de Deus. E tem irmãos aqui que conhecem de trás para frente. Sim, alguns estão começando a conhecer.
Alguns estão começando a ser inundados na boa vontade de Deus. Independente, irmãos, de conhecer, de se aprofundar ou não, e partir hoje, não é de salvação que nós estamos falando. Estamos falando de se aprofundar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Achou Mateus 23? 24. Diz assim, é esse versículo que tem falado comigo. E eu quero começar por ele. Depois, didaticamente, nós vamos tentar entender como realizar a obra de Deus, a vontade de Deus. Amém. Condutores cegos, quais, todo mundo sabe o que é coar, né? Peneirar. Vocês coam um mosquito e vocês engolem um. Sabe por que, irmãos, disso? Porque às vezes, Rodrigo, depois de uma mensagem igual a da semana passada, ou igual a de sexta-feira agora, eu vejo assim que existe um brilho no olhar dos irmãos, a mensagem é boa, a mensagem é impactante, só que eu vejo os irmãos coando um mosquito. E engole o camelo. Sabe, se preocupando com detalhes, esquecendo do propósito. Esse é o cenário muitas vezes da igreja. Pega toda uma mensagem e fica preocupada com detalhes. Poxa vida, essa é a vontade de Deus. Mas ninguém perguntou, como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Amém? Amém. Alguém lembra da mensagem de sexta-feira passada? Amém. Sobre o que falava? Rebelião. Aí alguns dizem, poxa, isso é rebelião. Pastor, isso aqui não seria rebelião? Ficam coando mosquito. Querem achar lugares para fugir. Em vez de ser confrontado e chegar à conclusão de dizer, poxa vida, eu tenho sido um rebelde. É esse o cenário que Jesus encontrou, irmãos. Ele falou, fariseus, guias cegos. Vocês coam o mosquito e engolem o quê? O camelo. Irmãos, na lei, no livro chamado Levítico, no capítulo 21, se eu não estou enganado, lá fala das proibições de alimentos. Qual era o menor animal impuro? Lá na lei que eles não podiam comer? O mosquito. A gente tem muito forte essa questão do porco. Irmãos, não era só porco, eles não podiam comer nem mosquito. Se existisse moto, jamais eles iam dar aquele capacete aberto para não engolir um mosquito. E qual era o maior animal impuro? Está lá em Levítico também, que eles não podiam comer. O camelo. Então Jesus era mestre, irmãos, em pegar elementos, em pegar simbologias para ensinar verdades. Veja que eles tinham um cuidado. Os fariseus, eles iam tomar um chazinho. Primeiro eles coavam o chá para não ter perigo. Talvez tivesse caído sem eles verem um mosquito lá dentro. Aí eles iam tomar e iam comer aquele mosquito. E as coisas grandes estavam passando despercebidas por eles. Amém, irmãos? Eu comparo conhecer a vontade de Deus, irmãos, como um mosquito. Ela faz parte também. Agora, o que passa muitas vezes percebido, que é o camelo, aquilo que é grande, é como fazer. É isso que realmente importa. Porque Jesus falou o quê? Os que ouvem e guardam. É esses que são bem-aventurados. Esses são prudentes, esses vão ter sua casa bem firmada na rocha. Amém? Amém. Abre em Salmo 143, junto comigo. Quem desejar. Salmo 143, versículo 10. Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Amém, irmãos? Então, a vontade, ela é conhecida através da palavra. Se tu ouviu ou se tu leu, agora tu conheceu. Agora o salmista vai, aquele que conhecia a vontade, ele vai e ora ao Senhor.
Ele fala, Senhor, me ensina a guardar a tua vontade. E que o teu Espírito me ensine a caminhar nessa vontade. Amém? Eu creio que o Senhor vai nos ensinar. Eu quero falar, irmãos, rapidamente, antes dos passos para entender, porque alguém pode dizer, poxa vida, mas eu sou obrigado a fazer a vontade de Deus? Eu sou obrigado a estar debaixo dessa boa, agradável e perfeita? Não, ninguém é obrigado, irmãos. Alguns perguntam, pastor, por que, se Deus sabia que Lúcifer iria se rebelar, por que Deus fez ele? Porque ninguém é obrigado a nada. Não é porque Deus sabia que Deus conduziu. Amém? Irmãos, quantas coisas Deus sabia que nós faríamos ou não faríamos, e ainda assim Ele nos fez. Se nós formos olhar pela lógica da ingratidão e rebelião de Lúcifer, nós merecíamos estar aqui? Mas nós estamos. Amém? Porque tu tens que entender que Deus tem duas vontades, na verdade. Duas vontades no sentido de ser separadas. Deus tem a vontade para Ele e Ele tem a vontade para os homens. A vontade que é para Ele, ela aconteceu, acontece e acontecerá. Agora a vontade que é para os homens, quando eu falo homem, é homem e mulher, raça humana. Aí vai depender se nós entendemos a vontade e se nós obedecemos a vontade. Amém, irmãos? Deus teve a vontade de criar todas as coisas e Ele criou, isso não dependeu de nada. Ele teve a vontade de revelar a Cristo e Ele revelou. Amém? Abre comigo rapidinho em Marcos capítulo 3. Então eu sou obrigado a guardar, a fazer a vontade de Deus? Não, não sou obrigado. Só que nós entendemos e iremos entender pela palavra que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos o quê? Beneficiados. E quando nós não fazemos a vontade de Deus, irmãos, nós somos prejudicados. Marcos capítulo 3, versículo 31. Chegaram então os seus irmãos e a sua mãe, e eles estavam do lado de fora, e eles mandaram chamar Jesus. E a multidão estava sentada ao redor dele, do lado de dentro, e disseram, eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele respondeu dizendo, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando em redor para quem? Para os que estavam sentados juntos dele, disse, aqui está a minha mãe e aqui estão os meus irmãos. Porque qualquer, lê junto comigo, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã e esses são as minhas mães. Irmãos, não fazer a vontade de Deus nos tira o privilégio, o presente de fazer parte da família de Deus. Amém. Quem está de fora não faz parte, irmãos. Fora do quê? Fora do quê? Fora da administração do Senhor. Não é fora de um culto, fora de um templo, fora de uma religião. É fora de um lugar onde o Senhor ministra sobre a tua vida. Veja que ele estava em um ambiente. E Jesus estava nesse ambiente. E pessoas estavam ao redor dele. O que eles faziam ao redor de Jesus? Ouviam. Eram curados, eram ministrados, eles aprendiam, eram libertos. Amém? E alguém quis, aquilo que a gente chama de carteiraço, tentaram dar um carteiraço. Chegaram e disseram, a tua mãe biológica, teus irmãos, por parte de mãe, estão lá fora. E Jesus falou, minha mãe, pai, irmão, seja quem for, a minha família são aqueles que estão ao redor de mim. Amém, irmãos? Amém. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Está no Senhor, faz parte da vontade de Deus. E não está no Senhor, nos tira esse privilégio de ser a família de Deus. Tu pode tentar dar o carteiraço que tu quiser.
Tu pode dizer que tu és bom, que tu nunca fez mal para ninguém. Pode argumentar o que tu quiser. Tu pode até dizer que tu não é crente e é melhor que os crentes. Eu sei que é verdade. Só que salvação é por fé. Amém. Amém. Paulo diz que na loucura da pregação da cruz, Deus confundiu os sábios. 1 Coríntios capítulo 1 diz que ele escolheu coisas loucas, desprezíveis e que não são, para confundir os que são. Amém, irmãos? Para que toda boca se calasse diante dele. Então o que tu precisa para fazer parte da família de Deus é estar sendo ministrado pelo Senhor dos Senhores. Segunda coisa que tu perde por não fazer a vontade de Deus. Agora tu já é salvo. Então tu estás sendo ministrado e tu creu. Romanos capítulo 8. Muito conhecido. Romanos 8, 27. Aquele que examina os corações. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção, a vontade de quê? Do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos céus. Eu entendo nessa passagem, irmãos, que se eu não estou na vontade de Deus, o Espírito não está agindo em meu favor. Quando eu não estou na vontade de Deus, o Espírito não está agindo em nosso favor. Amém? Amém. Aí tu vai dizer, pastor, mas às vezes tem pessoas que a gente vê alguns ambientes, algumas coisas estranhas acontecendo, e ainda assim fica nítido que o Espírito de Deus está lá. Ele está lá, irmãos, porque daí existe a vontade de Deus para com Deus. Amém? Na vontade de Deus para com Deus, o Espírito vai agir. Agora, na vontade de Deus para com os homens, se eu e tu estamos fora da vontade de Deus, o Espírito não está trabalhando ao nosso lado. Irmãos, isso é um grande motivo para queremos fazer a vontade de Deus. Com a ajuda do Espírito já é difícil. Sem a ajuda dele, irmãos, é impossível. Terceira coisa que nós perdemos. Mateus 7. Mateus 7, 21 diz assim. Jesus diz, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Se nós não fizermos a vontade do Pai, nós não entraremos no reino dos céus. Então, sim, muito é importante conhecer. Mas infinitamente mais importante, irmãos, é fazer. Amém? Amém. Abre agora no Salmo de número 40. Não dorme, senão chama pelo nome. Eu sei que algumas mensagens são mais didáticas, mas nós estamos falando de aprender nessa noite, irmãos. Amém? É para aprender. Não é para sentir arrepio nem calafrio, é para aprender, nós vamos aprender. Salmo 40, versículo 6. Eu vou falar aqui de alguns itens que são necessários e indispensáveis para que a gente consiga fazer a vontade de Deus. Esse salmo aqui, irmãos, escrito por Davi está falando algo dele, mas aponta totalmente para a figura de Cristo. Versículo 6 diz assim, ó, sacrifício e oferta não os meus ouvidos abrisse, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, eis-me aqui, no rolo está escrito de mim. Versículo 8, deleito-me, alegro-me, tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei, a tua vontade está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração.
apregoei a tua fidelidade, a tua salvação não escondi da grande congregação, a tua benignidade e a tua verdade. Amém, irmãos? Amém. Versículo 6 nos revela algo. O Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele conhecia a vontade de Deus, sim ou não? Ele falou, o que tu sempre quis foi me revelar. O que tu sempre quis foi a cruz, não foi os holocaustos. Aquilo veio muito tempo depois e foi retirado. Amém? Então ele conhecia a vontade de Deus. O segundo item é se dispor. Sempre que a vontade de Deus, irmãos, vem no nosso coração, quando a palavra de Deus nos confronta com algo, nós precisamos nos dispor. Tu sempre vais ter que abrir mão de alguma coisa. Tu sempre vais ter que dizer, eis-me aqui. Ele falou, a tua vontade é essa. E no rolo estava escrito de mim. Então essa vontade vai se cumprir na minha vida. E no versículo 8 tu vai encontrar mais um item para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida, senão ela não vai se cumprir. O que está escrito lá? Deleito-me em fazer a tua? Irmão, se tu faz a vontade de Deus se arrastando, não é a vontade de Deus que tu estás fazendo. A vontade de Deus tem que ser feita com prazer. E ela começa já na boa. Mas a boa eu não faço nada. Claro que eu não faço nada. Mas algo te foi revelado. Aí tu diz, eu quero me batizar. Eu quero corresponder com isso que está queimando dentro de mim. Então eu quero ir. Mas tu vai se arrastando? Ou tu vai com alegria? Tu vai agradecendo o privilégio ou tu vai se preocupando com o que falam de ti ou vão falar de ti? Amém, irmãos? Deleito-me, ele disse, eu me alegro, eu tenho o prazer de fazer a tua vontade. Glória a Deus. Colossenses capítulo 4, 12. Aqui nós vamos encontrar mais uma, podemos chamar de mecanismo, podemos chamar de arma, do que tu quiser chamar, mas algo que vai nos ajudar a fazer a vontade de Deus. Colossenses, carta de Paulo à igreja que morava em Colosso, uma cidade. Versículo 12, Paulo diz assim, saúda-vos. Paulo diz, teu irmão aqui por nome de Epáfras, ele está mandando um abraço para vocês. Teu irmão que está aqui, o Epáfras, que ele é o vosso servo, que ele é dos vossos, ele também é um crente fiel ao Senhor, e ele é servo de Cristo. E o Epáfras, ele está combatendo sempre por vocês de Colossos. Como é que ele combatia, irmãos? Em orações, para que vos conservei firmes, perfeitos e consumados, na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como é que a gente consegue, irmãos, realizar a vontade de Deus? Orando e recebendo oração. Eu tenho que entender, eu tenho que me dispor, eu tenho que sentir prazer. É isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar entusiasmado para fazer isso antes de começar a fazer. Irmãos, Jesus, para que tu entenda figuradamente, Jesus já estava entusiasmado no Salmo. Davi é 1100 anos antes de Cristo. 1000 anos antes, ainda que fosse antes, mas fica só com os 1000 anos. 1000 anos antes da cruz, ele já estava empolgado para ir para a cruz. Por que ele estava empolgado para ir? Alguns vão dizer, porque ele ia nos salvar. Não, porque ele ia fazer a vontade do Pai. A gente tem mania de achar que é por causa de nós.
Amém, irmãos? O por causa de nós é o mosquito. O por causa de Deus é o camelo. Para quem não sabe, a gente tem um canal no YouTube que vai todas as pregações para lá. E talvez a pessoa que fez o comentário em uma das pregações vai assistir. Espero que sim. Eu não respondi lá. Vou responder agora. E esse irmão falou: por favor, não chame mais Deus de Senhor, chame de Criador. Porque a palavra Baal, que era um Deus antigo, Deus, a Bíblia chama de Deus e a Bíblia chama de demônio, mas chama de Deus. Jesus chamou Satanás de Deus desse século. Então ele falou: não chame mais Deus ou Cristo de Senhor, chama de Criador. Pois se chamar de Baal, de Senhor, está dizendo que ele é o Baal. Fica quando o mosquito, irmãos. Sabia que ele é o Criador? Sim. Mas sabia que ele é Deus, sabia que ele é Senhor dos exércitos. Amém? Amém? Mas eu troco tudo isso por um outro nome que ele tem. Pai nosso que estais no céu. Amém. Porque se eu não posso chamar o meu Deus de Senhor, porque Baal também é Senhor, eu não posso chamar o meu Criador de Pai, porque o diabo é o pai da mentira. Amém, irmãos? Sabe os detalhes? Aí eu me preocupo com a roupa, mas eu me preocupo com a sensualidade. Me preocupo com os títulos. Será que realmente é Jesus? Será que realmente foi traduzido certo? Será que não tem contaminação? Irmãos, não é o nome escrito. É o que representa esse nome. O que importa é saber no teu coração que seja Jesus, Yeshua, o que for, ele é o nome sobre todo nome. Amém. Vamos parar de coar mosquito, irmãos, engolir camelo. Existem coisas mais importantes, irmãos. Por isso que a gente não faz a vontade de Deus, porque a gente acha que é conhecimento e mais conhecimento. Já conheceu? Já conheceu? Agora se dispõe, agora sinta prazer e vá orar. Aqui fala de orações. Veja que esse irmão estava num lugar distante, talvez ele nem conhecia os irmãos de Colosso. E ele estava combatendo junto com eles para que eles ficassem firmes em toda a vontade de Deus. Aí muitas vezes nós olhamos e dizemos: aquele irmão não faz a vontade de Deus. Isso está certo, ele não faz. Às vezes. Tu conseguiu identificar o mosquito e tu engoliu o camelo, tu devia estar orando por ele. Os dois estão errados. A gente precisa entender essas coisas. O que não faz, o que viu que não faz, e não intercede, e não batalha, e não guerreia, está pior ainda. Amém, irmãos? Através da oração, irmãos, a vontade de Deus começa a realizar na minha vida e na vida daqueles a qual estão perto de mim, daqueles que o Senhor tem colocado. Tens orado? Tens clamado? Tens guerreado para que a vontade de Deus se cumpra na vida daquele que tu se escandaliza, porque talvez ainda não se realiza? Amém? Abre Filipenses capítulo 2. Vamos falar de mais um item. Filipenses capítulo 2. Quem aqui sabe... Irmãos, não vamos ser hipócritas, né? Jesus no capítulo 23 de Mateus, ele dizia: fariseu, hipócrita, fariseu, hipócrita, fariseu, hipócrita, guia de cego, hipócrita. Irmãos, a nossa nação ela é católica, né? De berço. A grande maioria... Alguém aqui não nasceu católico? Levanta a mão, por favor. Quem não nasceu católico quando era criança? Alguém aqui já nasceu e não era católico? Ó, uma pessoa, dois. Sempre foi evangélico, cristão. Era católico. Ixi, pior aí. É sem hipocrisia. Olha, a grande maioria é católica. Por que isso? Vai fazer uma pergunta. Quem aqui aprendeu a rezar o Pai Nosso? Né? Todos. Irmãos, essa oração está na Bíblia.
E permita-me abrir um parênteses aqui. Jesus não mandou orar ela, rezar ela. Jesus falou, quando vocês forem orar, orem assim. Qual era o público de Jesus? Católico? Jesus estava falando com quem aqui? Católico, evangélico, budista, espírita, muçulmano? Com quem ele estava falando aqui? Judeu. Aqui Jesus estava falando com os judeus, a qual dizia, Criador dos céus e a terra, Altíssimo, Potentíssimo, Exaltado. Era assim que o judeu orava, irmãos. Mas Jesus falou, olha, agora quando vocês forem orar, olhem assim, Pai nosso que está no... Ele não deixou de estar no céu, irmão, só que agora ele é Pai. Porque no Filho nós somos enxertados, no Filho agora nós somos família de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Qual é o nome? Não me interessa, interessa que é Pai. E que o nome dele é santo, o que ele representa é santidade. E Jesus vai dizendo, orem assim. Em determinado momento ele diz, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Amém, irmãos? É na oração que a gente pede para que a vontade de Deus se faça na nossa vida. E não é no céu como na terra, irmãos, é na terra como no céu. Amém? Amém. Então peça nas tuas orações, quando tu for para o teu quarto. Então, quando eu for orar, eu vou orar o Pai Nosso? Não, tu vai orar, tu vai falar com o teu Pai. Fala com Ele. Diga quem Ele é. Diga o que tu precisa. Peça para cumprir a vontade. Peça para Ele te livrar do mal. Agradeça tudo que Ele que tem te dado. Amém, irmãos? Só para fechar o parênteses. Aquele foi um modelo de oração. E as outras que nos ensinaram, nem aqui dá para tirar. Filipenses 2,14. Acharam? Amém. Diz assim, de sorte, meus amados, assim como sempre vocês obedeceram. Antes que eu continue, sim, para ser cristão tem que obedecer. Quem não gosta de obedecer, quem não gosta de regra, irmãos, está no lugar errado. E o lugar errado não é essa garagem, é Cristo. Amém? Amém. Quem não gosta de obedecer está na família errada, não pode estar na família de Deus. Porque lá no céu eles obedecem, irmãos. Tem anjo que só fica dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Cada um faz direitinho a sua função. O que quis desobedecer, tu sabe o que aconteceu com ele. E mais 1/3 dos anjos foram expulsos junto com... Irmãos, aqueles que não obedecem a Deus, ainda que já tenha sido feito família, são expulsos. Versículo 12. Paulo diz, assim como vocês obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também opere a vossa salvação com temor e tremor. Para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, irmãos, nós precisamos ter temor. Amém? Eu costumo brincar que ordem dada é ordem para ser cumprida. Ouvimos sexta-feira sobre a questão da rebelião, irmãos. Amém? Nós precisamos, se nós entendemos qual é a vontade, nós temos que ir atrás dela. Tem que haver temor em nós, irmãos. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, em nós, tanto o querer, a vontade é dele, e o efetuar também é. Então o que eu faço? Eu me disponho, eu me alegro, eu vou orar, eu vou guerrear. Amém? Porque a vontade é dele, e quem vai realizar a vontade na minha vida é ele. Mas desde que eu esteja dentro deste formato. Não adianta dizer, a vontade é de Deus e o querer é dele. E eu vou continuar a minha vida como se nada acontecesse. Todo domingo eu vou no culto. Engole mosquito, coa mosquito e engole cabelo. Amém, irmãos? Todo domingo aqui no culto, todo domingo aprendendo a vontade de Deus, todo domingo. Chega na segunda-feira, na terça, na quarta, não faz nada do que ouviu.
Ah, eu sou assim mesmo, pastor. Falta de temor, irmãos. Amém? Isso se chama falta de temor, falta de obediência. E ele diz, segundo a sua vontade, versículo 14, ele diz, façam todas as coisas. Quais são todas as coisas que ele pede para fazer? A vontade de Deus. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Quem sabe o que é murmuração? Reclamar. Quer fazer a vontade de Deus? Quer experimentar os 3 níveis da vontade de Deus? Comece a parar de reclamar. Alguns de nós, às vezes, recebemos alguns privilégios, alguns dons, irmãos, e ficamos reclamando que não temos mais tempo para nós. Devolve o dom para Deus. Devolve o chamado para Deus. A vontade de Deus, irmãos, tem que ser feita sem murmuração, sem contenda, sem disputa. Tem uma vontade para cada um, fica tranquilo. Amém? Existe uma vontade de Deus chamada fruto do Espírito, busque ela. Tem o dom também do Espírito, sim ou não? Tem um dom chamado línguas estranhas. Não posso explicar, se alguém tiver dúvida, se ele existe. Tu já viu alguém enrolando a língua, falando, para tu entender? Já viu? Tu diz, o que é isso? É louco. Pode chamar de louco, porque a Bíblia manda dizer... Irmãos, a Bíblia, lá em 1 Coríntios 14, diz que quando a igreja está reunida e vem alguém visitar, alguém que não sabe ainda desse dom, se ele chegar nesse ambiente e todo mundo começar a falar em língua estranha, Paulo diz, vocês serão chamados de loucos, então não façam isso. Porque o Espírito é sujeito ao profeta. Amém? Então esse dom dado pelo Espírito é um dom, é um presente. Não tem a ver com o que tu faz, é presente. Ele faz com que tu fale em novas línguas. Agora o fruto do Espírito, o fruto, quando tu estás na vontade de Deus, tu estás cheio da vontade de Deus, tu vai gerar fruto, vai sair algo dentro de ti, chamado domínio próprio, aí tu vai controlar a tua língua. Está cheio de irmão que fala em novas línguas e não controla a língua dele. Da onde, pastor? Daqui. Eu não estou mais andando com o pessoal de fora. Eu ando com os irmãos daqui. Amém, irmãos? Nós precisamos controlar a nossa língua, porque essa é a vontade de Deus. Porque língua que não é controlada é uma língua que gera murmuração, que gera contenda, que gera questionamentos. E fica tranquilo, eu não estou preocupado comigo, preocupado contigo. Geralmente as reclamações vêm de ti mesmo. O inconformismo é contigo mesmo. Amém, irmãos? Tu me conhece, eu não sou daqueles que preparam algo para que tu não fales mal de mim. Se fosse assim, minha casa não seria aberta. Eu ia te atender lá no portão, para tu não saber como é que é a minha casa. Amém, irmãos? Peça o fruto do Espírito, é a vontade de Deus. Controlar a nossa língua. Tiago fala bastante disso. Gálatas 6, está quase acabando. Anotou o item, então? Sem murmuração. Irmãos, abre a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Diz assim. Glória a Deus. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens? Se eu estivesse em busca de agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, é da vontade do Pai que nós sejamos servos de Cristo. Sim ou não? Agora, enquanto tu continuar preocupado em agradar homens, o agradar homens aqui é se preocupar com a opinião dos outros. Porque se eu sou um servo de Cristo é para servir um ao outro. Então o que Paulo está dizendo aqui não é que ele não quer agradar a quem precisa. Ele não quer agradar quem não concorda. Amém? Estava sendo introduzido heresias nessa igreja. E Paulo já começa a carta com todo o rigor.
E ele fala, não pode ser pregado outro evangelho, a qual já foi pregado. Se um anjo pregar, ele é maldito. Se eu mesmo, Paulo, pregar outro evangelho que não seja a cruz, seja maldito. Amém, irmãos? Nós precisamos ter firmeza naquilo que Deus nos deu. Convicção. Muitas vezes nós queremos agradar a todos. E quando nós agradamos a todos, nós não agradamos a Deus. Irmãos, esse item ele é muito difícil de ser cumprido. Porque de vez em quando entra a nossa bondade em cena. A nossa bondade entra em cena. E a gente acha que Deus não tem o controle das coisas. E às vezes a gente se omite de falar alguma verdade porque a pessoa vai ficar brava. É melhor ela ficar brava do que permanecer na mentira. Porque essa é a vontade de Deus. Que todos se salvem e cheguem ao seu conhecimento. Então uma mentira estava sendo, irmãos, introduzida e Paulo se coloca contra essa mentira. Ele falou, não estou aqui para agradar homens. Vai chegar aos ouvidos dos judeus que estão introduzindo a circuncisão, não quero saber, não estou aqui para agradar eles. Querem me prender? Me prendam. Querem me matar? Me matem. Porque se eu não fizesse a vontade de Deus, eu não seria servo de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Aqui em Gálatas ainda nós vamos encontrar mais um item. Versículo 15 do capítulo 1. Para a gente não precisar ler tudo. Paulo vai falando, né, de qual era a conduta dele no judaísmo. E no versículo 15 ele diz, irmãos, entenda uma coisa, todos nós temos um passado. Todos. É claro que os mais velhos, como Tata, têm mais história, mais bagagem. Mas todos nós temos uma história, irmãos, todos. E Paulo também tinha uma. Só que a nossa história, ela começa do zero no dia em que o Senhor nos encontra. Porque às vezes da minha boca também sai, eu encontrei o Senhor. Não, tu não encontrou nada. Quem estava perdido era tu, não era o Senhor. Eu encontrei o Senhor não estava perdido? A vez que eu e tu estávamos perdidos, Ele nos encontrou. Amém, irmãos? E qual é o dia desse encontro? O dia, igual a irmã falou no começo. E que nada mais importa. Só importa tu dizer que tu é crente. Tu não tens medo, tu não tens vergonha. Algo diferente acontece dentro de ti. Infelizmente, irmãos, com pesar no coração, muitos se batizam e não nascem de novo. É verdade. Porque não é o batismo, é a fé. Tem gente que se batizou a tempo e ainda continua escondido. Não nasceu de novo. E Paulo fala do dia que ele foi chamado, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, quando Deus decidiu na sua vontade, na vontade dele para ele, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou. Através do quê? Da graça. Paulo não tinha feito nada. Ele dá o currículo dele de judeu, de homem zeloso, segundo a lei. Mas ele falou que o chamado dele agora para Deus, o novo nascimento, não tinha nada a ver com o que ele tinha feito. A eleição de Deus não tinha nada a ver com o que ele tinha feito. A eleição era pela graça. A vontade de Deus para com Paulo, a vontade de Deus para com Deus. Amém, irmãos? Por isso que salvação se perde. Por isso que salvação se joga na lata do lixo. É possível. Porque Deus elegeu e Deus vai falar contigo. É a vontade de Deus para com Deus. Agora a vontade de Deus para conosco, irmãos, é que nós correspondamos. A Bíblia é repleta de versículos. Seja fiel até a morte. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O apóstolo Pedro diz que aquele que uma vez lavado e volta a se sujar é como uma porca que foi lavada e voltou para o chiqueiro. Igual um cão que volta e come seu próprio vômito. Salvação, sim, irmãos, se rejeita. Porque aí é a vontade de Deus para com os homens. Deus quer que todos se salvem, todos não se salvarão. Amém? Amém. Agora a vontade de Deus para com Deus foi de eleger e de chamar. E Ele tem feito. É por isso que estás aqui nessa noite.
quando aprouve Deus. Versículo 16. Revelar o seu Filho em mim. Paulo já era um judeu e chamava o Deus de Criador. Mas tinha ainda algo separado. Revelar o Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, os não-judeus. O que Paulo fez? Tinha uma vontade para a vida dele. Tinha ou não tinha? Ele falou, quando Deus me chamou, vontade boa, fui salvo. Ele já passou... Tem alguns irmãos que as coisas são muito rápidas. Uns demoram mais. É a vontade de Deus. Ele passou pela santificação e agora ele tinha que ir para a cruz. Ele tinha que pregar o evangelho entre os gentios, irmãos. Hoje em dia é fácil pregar o evangelho. Paulo, irmãos, tinha que pregar o evangelho em Atenas, onde tinha centenas, milhares de deuses. Paulo tinha que pregar em Corinto, tudo na Grécia. O berço da idolatria da época, irmãos. E por fim ele foi pregar em Roma. Além de idolatria, era onde estavam os imperadores. E tu sabe o que aconteceu com ele depois que ele foi para lá? Ele morreu? Sim, ele foi coroado lá em Roma. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que a morte do cristão fazendo a vontade de Deus é o momento que ele é coroado. Porque quando ele se despede de Timóteo na segunda carta, ele diz, eu tenho por certo. Aqui faltava, ele já tinha recebido a sentença, mas ele sabia que ele ia morrer. Ele falou, eu tenho por certo, Timóteo, que a coroa de glória já me está o quê? Preparada. A qual o Senhor tem para aqueles que o temem. Temor, aqueles que fazem a vontade dele. Então aqui, irmãos, ele vai dizer, olha, quando a vontade de Deus é perfeita, o privilégio que eu recebi de ser apóstolo dos gentios. Tinha 12 para pregar para os judeus. E Deus chamou um para pregar para o mundo inteiro. 12 para pregar para uma nação. E um para pregar para o mundo inteiro da época. Um que não andou com o Senhor fisicamente. Amém, irmãos? Deus usa os improváveis. Deus ama usar os improváveis. Paulo era improvável. Deus devia ter deixado João, que era mais delicado, com os judeus, e mandado Pedro, que era mais cabra-macho, para o gentio. Não, ele chamou Paulo. Um abortivo, diz ele, alguém nascido fora do tempo. Mas ele dizia, eu sei o que eu sou no Senhor. Eu sou o que eu sou. E a graça não me foi vã. Antes eu trabalhei mais que todos. E aqui, irmãos, ele diz que ele não consultou o quê? Nem carne e nem sangue. E nem voltei para Jerusalém. Por que não voltei? Porque ele saiu de Jerusalém e foi para Damasco. Ele saiu de Jerusalém para matar cristão em Damasco, prender cristão em Damasco. Alguns de nós ainda ficamos escandalizados por causa do passado de alguns de nós. E alguns lá fora dizem, virou crente, virou santo. Continua falando isso, continua intercedendo. Continua divulgando essa verdade. Amém? Amém. Era um traste, agora vai na igreja e virou santo. Tu se alegra, tu queria que ele continuasse o traste? Quando era um traste, tu falava mal que era um traste. Agora ele está tentando melhorar, tu critica que ele está tentando melhorar. Não é assim muitas vezes, irmãos? Quantas vezes já fomos acusados? Agora quer pagar de santo. A Bíblia manda eu pagar de santo. A Bíblia diz, seja santo, porque o vosso Pai é santo. Aí muitas vezes nós queremos nos amoldar para não desagradar os homens. A gente não quer passar que nós somos sim diferentes, separados. Servos do Deus Altíssimo. Amém? E sim, as pessoas vão conseguir achar, irmãos, uns mosquitinhos nas nossas vidas. Amém. É claro que alguns é encontrado camelos. Coisas muito grandes. Amém. Mas a salvação continua sendo de graça. Todos nós iremos comparecer diante do Senhor para dar conta das nossas vidas. Quer fazer a vontade de Deus, irmãos? Não consulta carne e sangue. Não.
Hoje minha irmã ainda veio conversar comigo aqui antes da pregação. Ela falou, pastor, tem algo queimando dentro do meu coração para fazer. Eu falei, é? Ela disse, é. Eu falei, quer me ajuda? Quer. Ela queria que eu dissesse se era ou não era. Eu falei, vai orar. Eu não conheço a vontade de Deus para a tua vida. Está queimando, está sentindo desejo, se sente incomodado de não fazer? Provavelmente é a vontade, mas vai orar. Amém, irmãos? Vai consultar o Pai. Aqui é carne e sangue. Eu fui chamado para pregar. Eu fui chamado com o dom de tentar expor um pouquinho o que está escrito. Só isso. Pastorear, guiar, ajudar, aconselhar, orar. Isso. Agora a vontade de Deus não sou eu que vou falar, irmãos. Jamais vou chegar a dizer, a vontade de Deus é que tu cante, a vontade de Deus é que tu pregue. Amém? Podemos ver alguns sinais de te despertar e te cutucar, mas quem vai dizer para tu fazer é Deus. Amém, irmãos? Por isso que nós vemos muitas coisas sendo feitas do jeito que são feitas. A gente vê pastores sendo formados como? Indo para uma escola de teologia. Então montamos um curso de teologia. Quem quer ser pastor? 10 querem. Mas Paulo disse, serão todos? Não. 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele fala do corpo. Serão todos profetas? Todos serão mestres? Todos ensinarão? Não. Buscai com zelo os melhores? E como é que a gente busca alguma coisa de Deus? Na oração, Mateus. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele contexto, ele só está falando de oração, está falando de teologia. Amém, irmãos? Então, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, nós precisamos começar a confiar e a depender do Espírito Santo. Tem algo que queima dentro de ti? Vai para o quarto e ora. E diga, Senhor, eis-me aqui para fazer esse negócio aí. Tu não precisa de homem. Né, irmãos? A Bíblia diz que depois de... Eu estou dizendo que não temos que ter comunhão, pedir conselho, não é isso. Depois de 3 anos, Paulo foi para Jerusalém. Ele foi lá, se apresentou para o Pedro, se apresentou para o Tiago e para mais ninguém. Ele só foi dizer, ó, Deus me revelou isso, me chamou para isso e eu estou fazendo. Ele falou, continua, Paulo. Irmão Paulo, continua a obra lá e nós aqui. Amém, irmãos? Mas ele não foi lá dizer, ô Pedro, me ensina a pregar o Evangelho da Graça. Tem gente que até hoje quer aprender com o homem, irmãos. Quer cantar? Pede para Deus te capacitar. Não tenta imitar ninguém. Quer pregar? Não vai ouvir mensagem dos outros para aprender a pregar. Agora eu já sei pregar. Não estou dizendo que não pode ouvir, irmãos. Conhecimento nunca é demais. Não vou ser hipócrita e dizer que eu não aprendo ouvindo talvez outras mensagens. Agora aprender a pregar, irmãos, isso é dom de Deus. Às vezes eu posso ouvir uma mensagem de 2 horas e pegar uma colocação. Uma colocação. Amém? Tem confiado no Senhor? Tem confiado que o Espírito vai realizar a vontade dele na tua vida? Para a gente encerrar, eu quero ler João capítulo 6. Nós já vamos orar. Amém? Por que nós vamos orar? Para que a vontade de Deus específica para essa noite se cumpra na tua vida hoje. Hoje. Se tu veio nesse lugar é porque Deus tem uma vontade. Talvez seja te curar, talvez seja te dar um emprego, talvez seja te dar uma esposa. Fala só as coisas boas. E tu que já está vindo há muito tempo, talvez seja te matar de uma vez. Tu está muito vivo. Muito vivo. Muita vontade ainda te domina. Talvez Deus quer te dar o fruto de controlar as tuas emoções, a tua boca, a tua língua. João capítulo 6. Por que eu quero ler João capítulo 6, irmãos? Porque aqui o Senhor Jesus deixa muito claro que a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, ele era em forma de quê? Ele não usurpou ser igual a... O que será que nos faz ser igual a Deus? Para nós pensarmos agora juntos. Porque Jesus, em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele ressuscitava morto, sim? Ele
não preciso listar o que ele fazia, tu sabe, ele andava sobre as águas. Irmão, os hipócritas pensavam algo dele, ele dizia, tu está pensando isso. Irmão, Jesus lia pensamento. Sabe o que nos faz ser igual a Deus, querer ser igual a Deus? Ter vontade própria. Não foi isso que ocasionou a primeira rebelião nos céus? Irmão, se tu ler a história de Lúcifer, o anjo que caiu, era o anjo top. Ele dominava sobre todos os anjos. Só que existiu algo nele, vontade própria. Ele não quis ser Lúcifer, ele queria ser igual a Deus. Amém, irmãos? Eu não sei se eu vou conseguir transmitir a seriedade disso para ti. Quando as nossas vontades próprias continuam prevalecendo, nós dizemos que nós somos igual a Deus, nós sabemos o que fazer. Jesus, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Irmãos, ele fazia coisas que nós ouvimos e fica difícil de talvez acreditar. Só tinha uma coisa que ele não fazia enquanto ele esteve aqui nessa terra, irmãos. Ele nunca teve vontade própria. Amém? Não confunda medo, angústia, incerteza, dúvida com vontade própria, irmãos. João 6, versículo 38 e 39 só, para ser rápido. Ele fala assim, ó. Por que ele não usurpou ser igual a Deus? Porque ele desceu da onde? Ele disse, eu desci do céu, não para fazer a minha... Eu não desci do céu para ser Deus, eu desci do céu para ser servo. Irmão, se ele tivesse descido do céu para fazer a vontade dele, era para destruir tudo. Porque ele viria como Deus. E a Bíblia diz que não há um justo sequer. Deus é um fogo purificador e um fogo consumidor. Se ele viesse como Deus, era para destruir tudo. Ele vai vir. A próxima vinda dele, irmãos, é como Deus nas nuvens, junto com os anjos e junto com os santos, a igreja. Está lá em Apocalipse, ele vai destruir tudo. Ele disse, eu não desci do céu para fazer a minha vontade. Eu desci do céu para fazer a vontade de quem? Do meu? Do meu? Pai. Versículo 39. A vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eles o quê? Ressuscitem no último dia. João 5,30 diz assim, eu não posso, olha o que Jesus está falando, irmãos. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa? Como eu ouço, assim eu faço. O meu juízo é justo, porque eu não busco a minha, mas eu busco a vontade do Pai que me enviou. Irmãos, como tem crente, como tem filho querendo fazer a vontade própria. Deus envia para fazer uma coisa e Ele quer fazer outra. Amém? Fica de pé junto comigo. Dá uma espreguiçada aí. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que deu para a gente entender um pouquinho como fazer a vontade de Deus. Eu te aconselharia a dar um tempo na mensagem da semana passada e focar nessa. Amém? Eu estou falando de foco. Para de perguntar para Deus qual é a vontade dele para a tua vida e começa a pedir para ela se realizar na tua vida. Irmãos, para alguns de nós já deu. A gente não precisa de mais Bíblia. A gente não precisa de mais mensagem, irmãos. Amém? A gente precisa de temor, a gente precisa de oração, a gente precisa orar uns pelos outros. Precisamos entender que a vontade do Pai é que prevalece. Eu sei que dá um medinho se entregar assim totalmente. Mas se tu conhecer Ele, o medo passa. Só tem medo quem não conhece Ele, irmãos.
Ele não gosta muito, mas eu vou falar, meu pai está aqui. Meu pai da terra está aqui. E a Bíblia diz que ele é mau. E eu também sou mau. E ele sabe da coisa boa para mim e eu sei da boa coisa para a Camila. Amém? Quando meu pai que está aqui vem com o dinheiro dos aluguel que eu tenho lá no Menal, ele vem tudo anotadinho. É coisa de velho, né, Tata? Vocês anotam tudo. Ele faz eu olhar as notinhas tudo. Eu digo, não precisa, pai, está aqui. Eu não tenho medo que ele vai me roubar, irmãos. Agora, se fosse um de vocês, eu conferi nota por nota. Vocês sendo crente, ele ainda não. Essa figura nós precisamos ter de pai, irmãos. É alguém que não vai nos roubar. É alguém que não vai nos enganar, irmãos. Sabe, eu sei que às vezes a gente fala de perder, mas a Bíblia diz que é perder para ganhar. É deixar para ser substituído por outro algo, irmãos. Amém? Nós precisamos entender a paternidade de Deus. E daí o medo sai fora e dá lugar para a confiança, para a esperança. Amém, irmãos? Amém. A vontade de Deus, sim, ela é boa, agradável e perfeita. Para a gente encerrar, o louvor já vai começar a se preparar. Se tu quiseres uma oração, tu vai ter que sair do teu lugar para a gente saber que tu queres. Eu vou ler uma última passagem que está em Lucas 22, que trata dos momentos anteriores à crucificação do teu Senhor. Lucas 22, (39). Isso aí, glória a Deus. Presta atenção, rapidinho. Lucas 22, 30 aí. Irmãos, aqui Jesus estava se aproximando da vontade perfeita. Sempre que tu estiver se aproximando de fazer a vontade de Deus, é normal tu se sentir afligido, é normal tu se sentir inseguro, é normal tu ter medo. Mas eu costumo dizer para os irmãos, os filhos podem sentir medo, mas os covardes são aqueles que desistem. Só os covardes desistem. Amém, irmãos? Eu continuo tendo medo. Todo domingo é um frio na barriga. Toda sexta-feira, será que terá algo para pregar? Quando sou convidado a fazer algo diferente, será que vou conseguir? Logo vem a convicção. Sim, porque muitas vezes já foram feitas. Amém, Amém, irmãos? Então Jesus, saindo, foi para o lugar que era de quê? Costume. Jesus costumava ir no monte para orar, Monte das Oliveiras, e os seus discípulos seguiram ele. E quando chegou naquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. Orai, para que vocês não se rebelem. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, para ter mais intimidade, e se colocando de joelho, Jesus orava. Para que a vontade de Deus se cumpra, irmãos, temos que clamar. Dizendo: Pai, se tu quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas se faça a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. Irmãos, conforto tem. Agora voltar atrás não tem. Amém? O que Deus tem para fazer na tua vida, irmãos, ela precisa ser manifesta. Tá difícil? Vai orar. E Deus vai mandar consolo. Vai mandar um anjo. Um anjo. Os anjos celestiais, eles continuam ministrando nas regiões celestiais. Os anjos que ministram na terra são os crentes. Os crentes, os fiéis, são os anjos que ministram agora na terra, irmãos. Deus vai enviar consolo. Vai enviar alguém para interceder por ti, alguém para caminhar junto contigo. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento. Eu creio sim, não vou perguntar, eu creio que essa palavra falou com muitos. Muitos de nós às vezes nos encontramos fora da vontade de Deus, por vários aspectos, mas não importa. A palavra foi lançada e ela não volta vazia, irmãos. Amém?